A paz de Cristo, meu querido ouvinte da Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida que tem ouvido as nossas reflexões. Que Deus continue abençoando a sua vida, hoje, para todo e sempre. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos em um texto da Palavra de Deus que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Juízes capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Assim está escrito: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois toda a noite o esperavam, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, eu quero compartilhar nesse momento a respeito de um tema que diz: Sansão, o homem mais forte do mundo e o seu fracasso. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, podemos classificar Sansão como o incrível Hulk da Bíblia, pois nós conhecemos a história de Sansão, um homem que era dotado de uma extrema força, um homem que foi nascido para livrar Israel das mãos de filisteus, um homem que seria o juiz de Israel, um homem que tinha uma força extraordinária, um homem que teve um nascimento milagroso, pois a sua mãe era estéril. Sansão, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, se fosse vivo nos dias atuais, ele seria um homem sensacional de Hollywood. Toda a mídia, todos os meios de telecomunicações estariam em cima de Sansão, entrevistando e de alguma forma tentando tirar alguma informação a respeito da sua grande força, pois ele era um homem extraordinário, um homem que vencia tudo e todos que vinham pela sua frente, um homem que carregou os portões de uma cidade, um homem que derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento. Era um homem invencível pelo poder de Deus, um homem que tinha o voto do nazireado, e existia algumas regras para quem tinha esse voto. O voto do nazireado era para aquelas pessoas que eram separadas exclusivamente para o serviço de Deus. E Sansão teve esse privilégio. Sansão teve o privilégio de vencer a todos os seus inimigos. Mas teve um porém. Sansão venceu todos os seus inimigos, mas perdeu para si mesmo. Um homem que perdeu quando lutou consigo. Quais foram os erros que Sansão cometeu que nós devemos evitar? Primeiro, o passeio de Sansão. Sansão foi passear no lugar errado. Sansão foi passear na terra do seu inimigo. E ele não podia, em hipótese alguma, fazer isso. E existem passeios, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, que são perigosos.
Existem passeios que são caminhos sem voltas. Muitas vezes o ser humano sai no intuito de se divertir e não volta mais. Ah, eu vou ali no baile, vou ali na discoteca, vou ali no clube, e nesse passeio ele vai e não volta mais com vida. Existem passeios que são perigosos e nós devemos evitar. Esse passeio que Sansão deu foi um desastre em sua vida. Esse passeio veio tão somente para acabar com a vida de Sansão. E nós muitas vezes fazemos de igual modo. Queremos passear onde não podemos. Muitas vezes a curiosidade desperta em nós o desejo de fazer aquilo que não podemos fazer, como aconteceu com Sansão. E nós devemos ter muito cuidado com isso, pois o nosso inimigo está à solta, esperando apenas um vacilo da minha e da tua parte. Segundo erro na vida de Sansão foi ele ser enganado pela cobiça dos olhos. Sansão foi enganado pela cobiça dos olhos. Nesse passeio equivocado de Sansão, diz a palavra do Senhor que Sansão viu uma prostituta e foi dormir com ela. O passeio perigoso. Sansão foi enganado pela cobiça dos olhos. E a palavra do Senhor nos alerta, dizendo que nós devemos ter cuidado com a cobiça dos olhos, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que perder a salvação com os dois olhos. Devemos ter muito cuidado com a cobiça dos olhos, pois o olho é perigoso, o olhar é muito perigoso. Muitas vezes um olhar quer dizer muita coisa. Você pode tirar essas lições a respeito do olhar quando lê os evangelhos. A forma com que Jesus se comunicava com as pessoas. Eu acho extremamente de fundamental importância a forma com que Jesus olhava para com as pessoas. Eu choro muitas vezes quando eu começo a meditar no olhar de Jesus. Essa que é a grande verdade. É interessante que na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali, na cruz do meio, e um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda, os dois ladrões zombavam de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus olhou para um. Quando Jesus olhou, ele se arrependeu completamente e repreendeu o outro ladrão. O olhar de Jesus transformava a vida das pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ia passando e viu um homem chamado de Levi. E disse: Levi, segue-me. A forma sobre a qual Jesus olhava para as pessoas é impressionante. E é esse olhar que ele olha para mim e para você. Nós devemos ter cuidado com o nosso olhar. Devemos tomar o exemplo de Jesus. Jesus olhava para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, porque ele via a humanidade pecaminosa. E Sansão, como juiz de Israel, um homem que foi exclusivamente separado para o serviço de Deus, um homem que tinha o voto do nazireado, um homem escolhido por Deus, deveria olhar para aquela prostituta de igual modo, com compaixão, com um olhar de misericórdia. Porém, Sansão, dominado pela sensualidade, olhou para aquela prostituta com um olhar atraente e diferente do olhar de Jesus. Terceiro erro de Sansão. Sansão se apaixonou pela pessoa errada. Agora vamos entrar no caso de Dalila. Sansão se apaixonou pela pessoa errada. Uma paixão proibida. A mãe de Sansão e o pai lhe alertou: Sansão, tantas mulheres aqui no nosso convívio, na nossa tribo, na tribo de Dan. Você vai escolher uma mulher no território inimigo. Mas Sansão não tomava conselho de pai.
Sansão não tomava conselho de mãe. Sansão era aquele sujeito que nós classificamos como cabeça dura. Não, mas só aquela agrada aos meus olhos. Era aquele sujeito cabeça dura. Era aquilo que ele queria. Eu sou o cara, eu faço e aconteço e ninguém me segura. Sansão pensava dessa forma. Por isso que ele se apaixonou por uma pessoa sobre a qual jamais ele deveria ter se apaixonado. E essa paixão de Sansão lhe levou à morte. Sansão se apaixonou por uma mulher que era atraída pelo dinheiro. Uma mulher que era atraída por questões materiais. E essa mulher foi o fim de Sansão. Pois devemos ter muito cuidado, pois o inimigo tem posto vários e vários pratos para nos derrubar. E nós devemos estar atentos a essas questões, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que o homem mais forte do mundo caiu. Quarto erro de Sansão. Sansão se entregou a ponto de falar o que não podia. Sansão amou tanto aquela mulher que se entregou a ponto de falar o que não podia ter falado. Sansão contou a verdade a respeito da sua força. A princípio Sansão enganou aquela mulher, mas Sansão estava tão cego de paixão ou de amor por ela que não percebeu que tudo aquilo era uma armadilha. Sansão já havia traído aquela mulher algumas vezes, já havia enganado ela pelo menos 3 vezes, dizendo a minha força se acaba se fizer isso ou aquilo, e ela fazia. Depois dizia: Sansão, já veio os filisteus. Sansão levantava-se e derrotava os filisteus, os seus inimigos, pois Sansão estava tão dominado pela sensualidade, pela carnalidade, pela cobiça dos olhos, que não percebeu que tudo aquilo era uma emboscada e contou aquilo que não deveria ter contado. Usando nossa linguagem na atualidade, Sansão falou demais. E existem pessoas que são assim. E muitas vezes nós somos assim. Nós falamos demais. E muitas vezes falamos aquilo que não podemos falar. E nos arrependemos. Aí então é tarde demais. Já falamos. Porque a palavra é como se fosse uma flecha. Uma vez que é atirada, ela não volta atrás. E muitas vezes nós esquecemos disso. A palavra é como uma flecha. Uma vez que nós atiramos, já era. Não podemos fazer mais nada. E Sansão falou demais. Se entregou a ponto de falar aquilo que não podia ter falado. Quinto erro que Sansão cometeu. Sansão foi autoconfiante. A sua autoconfiança. Sansão enganou Dalila 3 vezes. E ele foi muito autoconfiante. Sansão confiava muito em si mesmo. Sansão era aquele tipo de camarada que tinha saída para tudo. E assim ele foi levando a vida. Eu sou forte, eu tenho saída para tudo. E daí Sansão foi levando a vida, levando, até chegar ao ponto dele não ter mais saída para nada. Até chegar ao ponto dele estar lá no escuro e não ter para onde ir. O texto bíblico é claro quando nos alerta a respeito disso. Vejam pelo menos o que diz o versículo 20 do capítulo que nós lemos. Diz o seguinte, versículo 20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Sansão era autoconfiante. Sansão disse: eu sairei mais uma vez. Mas veja o que o versículo continua dizendo. Veja o que o versículo vai dizer. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado dele. É tarde demais, Sansão. Você falou demais. Você era muito autoconfiante. E o Senhor agora se apartou de você. Você falhou. Você brincou com Deus. E agora é tarde. Não há nada mais a fazer, a não ser cair nas mãos dos inimigos.
Então Sansão foi autoconfiante. E a palavra do Senhor nos alerta quanto a isso. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Era o caso de Sansão. Sansão confiou muito em si mesmo. Eu tenho saída para tudo. Eu vou sair dessa. Mas o Espírito do Senhor já havia se apartado de Sansão. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair nos erros que caiu Sansão, o homem mais forte do mundo. Mas Deus é tão misericordioso que restaurou as forças de Sansão. Sansão, mesmo tendo falhado, mesmo tendo brincado com Deus, ele pôde experimentar a graça de Deus em sua vida. Ele pôde experimentar essa graça maravilhosa de Deus. Que o Senhor nosso Deus abra a sua mente e a minha também, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que caiu Sansão, o homem mais forte do mundo. Pois Sansão venceu a tudo e a todos que via pela frente, mas não venceu a si mesmo. Foi um homem que venceu todos os seus inimigos, menos a ele mesmo. Que nós venhamos ter cuidado para que não venhamos cair nos mesmos erros de Sansão. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.